Boa noite, gente. Que alegria estar com vocês aqui de novo, mais uma vez. Não sei se foi no ano passado, acho que foi ano passado, começo do ano passado que eu participei com vocês aqui. E para mim é uma alegria imensa, né? Amo demais o pastor Marcelo, a Cris, o próprio Rafa. Então, compartilhar e participar desse culto com vocês é uma alegria imensa. Dou também as minhas boas-vindas a todo mundo que está acompanhando aí. Eu sei que tem gente lá da FATIP, eu sei que tem gente espalhada por todo esse Brasil que está acompanhando aí, familiares, amigos. Muito bom ter vocês aqui com a gente também. Legal, eu queria compartilhar então uma palavra nessa noite e vocês vão entender logo de início, assim, quando a gente lê o texto, sobre o que eu vou falar, tá? Então, a gente vai ler dois textos, tá? São duas partes pequenas de dois textos importantes. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia aí ou ligue aí o seu aplicativo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 39. Lucas 22, a partir do verso 39. Dá um tempinho aí para você achar, para o irmão, para a irmã achar. Lucas 22, do 39 ao 46. É importante falar isso, né, da gente pegar as nossas Bíblias, porque às vezes a gente imagina assim, né, que um culto online, ele é diferente, você está assistindo. Não, você não está assistindo, você está participando. É como se você estivesse presencialmente aqui. Então, esteja com a tua Bíblia do lado, esteja aí com o teu celular com a Bíblia aberta aí, é um culto, você está presente, tá? Se tem uma televisão aí atrás, aí desliga, tenta focar. A gente tem nos cultos online, nas celebrações online, a gente tem essa tendência, né? Às vezes a gente fica mais largado, a gente fica mais solto, mas não, vamos focar na palavra de Deus, vamos focar naquilo que Deus tem para falar com a gente, usando toda essa tecnologia aqui. Legal, né? Então vamos lá, já deu tempo para você achar aí, né? Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, diz assim, ó. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos, onde os discípulos estavam, e encontrou-os dormindo de tristeza, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Esse é o primeiro texto. Agora eu queria que você fosse um pouquinho para trás no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26. Tá? Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. Tá? Vou pegar alguém aqui. Muito bem, só voltar um pouquinho. Diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Parece que a gente leu a mesma coisa, né? E de fato, a gente leu dois textos de um mesmo episódio, e só que com perspectivas diferentes. Né? A gente leu de Mateus e a gente leu de Lucas. Né? Quem adivinha o que eu vou falar hoje? A gente está numa reunião de oração, não é? Eu vou falar sobre oração, sobre aprender a orar, sobre aprender com o mestre dos mestres, com aquele que viveu uma vida de oração no seu ministério, que foi o próprio Jesus. Né? A gente acabou de ler dois textos que narram, como eu falei, um mesmo episódio, né? Porém com perspectivas diferentes. Jesus aqui, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, lá no Getsêmani. Nesse local, ele chega lá com os discípulos, ele se distancia um pouco deles, mas ele leva consigo três dos seus discípulos, né? Aqueles três mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Vão os três, eles caminham um pouco mais adiante. Chegando um pouco mais adiante, Jesus ele vai um pouco mais. Os três ficam ali, e em todas essas etapas, ele fala para os discípulos assim, ó, fiquem aí, vamos orar. Né? Então, os discípulos orando, os três orando, e ele sai para orar. Eu queria que você gravasse essa cena, ok? Esses três blocos, os discípulos, os três e depois Jesus. Grava essa cena. Aliás, grava tudo aquilo que a gente vai falar aqui, porque vai ser muito importante para o final você entender e aprender com Jesus a melhor forma de orar, como a gente deve ter e cultivar a nossa vida de oração. Bom, nesses textos e em todo os evangelhos, desculpa, Jesus ele enfatiza a importância da oração aos discípulos, né? Ele faz isso inúmeras vezes, né? Nesse texto que a gente viu, tanto de Lucas quanto de Mateus, a gente vê a expressão, né? Orem para que não caiam em tentação. 3 vezes ele faz isso. No Evangelho de Lucas, ele não dá esses detalhes, mas no de Mateus a gente percebe que por 3 vezes ele vai e volta e fala, ó, orem para que não caiam em tentação. No caso aqui, tentação que Jesus está falando, ele está ligado justamente àquele momento de cansaço e sono, né? Porque os discípulos e o próprio Jesus no seu ministério, eles caminhavam muito, né? E a hora que eles chegam ali, eles descansam, eles como que entregam, né? Tipo, e Jesus fala, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus se preocupava e sabia do cansaço deles. Mas a gente lendo os evangelhos, a gente percebe que eles não conseguiram muito, né? Eles não tiveram muito êxito nessa força que vem de dentro, assim, para permanecer vigilante, né? Eles dormiram em todos os momentos. Aliás, eu quero fazer uma pausa aqui e eu quero fazer um desafio para vocês, para todos vocês. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo. Eu queria que nesse final de semana você pegasse os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você lesse todos eles, sabe, de uma vez. Leia todos os evangelhos e com uma caneta você marcasse quantas vezes aparece Jesus ou orando ou falando a respeito de oração. Entenderam o desafio? Você vai pegar, ler os 4 evangelhos e à medida que você vai lendo, você vai marcando quantas vezes aparece Jesus orando ou falando a respeito de oração. Ninguém vai te cobrar, não, a respeito desse desafio. Mas eu quero que você conte e você veja quantas vezes oração fez parte do ministério de Jesus. São inúmeras vezes. Jesus ora muito e ele ensina a respeito de oração porque isso precisava e precisa hoje fazer parte das nossas vidas, né? Você já imaginou que talvez a gente não valoriza aquilo que Jesus valorizou? Você já parou para pensar nisso? Jesus viveu uma vida de oração. Será que a gente tem vivido
uma vida de oração, ao ler os evangelhos e perceber tudo aquilo que Jesus fez com a temática oração, você vai perceber o quanto você, o quanto eu, o quanto nós estamos bem aquém daquilo que deveria ser. Mas isso não deve ser motivo para nos travar, mas tem que ser motivo para nos colocar para frente, para nos empurrar, para que a gente tenha uma vida de oração eficaz, eficiente, dedicada e compromissada. Muito bem, voltando para o nosso texto aqui, então, a gente vê lá no verso 44, aqui no caso de Lucas, né, que diz exatamente assim, ó: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso parece uma metáfora, né? Parece que Jesus está falando de metáforas, mas não. Você sabia que isso pode acontecer? Uma pessoa suar sangue? Sim, é comprovado. E agora eu vou falar um palavrão para você, tá? Escreve aí, ó. Isso se chama hematidrose. Hematidrose. Exatamente isso. Eu não sou médico, né, mas eu fui pesquisar. Hematidrose, o que, que significa? É quando pequenas veias por baixo das glândulas sudoríparas, olha só que bonito, elas se rompem e ao se misturar com o suor, ele sai pelos poros. Isso é um fenômeno raro, são pouquíssimas pessoas, existe caso de pessoas que já tiveram, apresentaram isso, e sai pelos poros, né? A pessoa começa literalmente transpirar sangue, e é exatamente o que fala o texto aqui de Jesus. Alguns médicos, estudiosos, pesquisadores, dizem que esse fenômeno acontece no momento em que uma pessoa ela passa por um momento de muita angústia ou sofrimento, um momento de estresse extremo. Agora eu te pergunto, será que Jesus estava enfrentando um estresse extremo? Será que Jesus, nesse momento, ele estava vivendo um momento tão angustiante que poderia justificar uma hematidrose? Com certeza, né? Com certeza, o texto nos fala isso. O texto nos diz que ele estava angustiado, o coração dele estava apertado. Então, esse fato aconteceu. E a gente precisa entender que tamanho sofrimento era de Cristo naquele momento, né? Outro fato importante é que a gente lê no texto aqui é que o Senhor fala: afasta de mim este cálice. Em vários momentos aqui, quando ele vai para Deus, quando ele retorna, ele volta, ele começa a orar, ele fala: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, se eu não precisar beber desse cálice. Ele fala isso. Cálice na Bíblia, ele tem algumas características, e na Bíblia o cálice ele pode representar algumas coisas interessantes. A gente não vai ler os textos, mas eu só vou mencionar para vocês, tá? Cálice na Bíblia, ele pode representar bênção, e se você quiser anotar aí, está lá em Mateus 26, 27, 28, ou no Salmo 16, 5, tá? Cálice representando bênção. O cálice também pode representar desastre ou ira de Deus. E a gente encontra lá em Jeremias 25:15 e Isaías também, Isaías 51:17 também fala dessa ira de Deus, representando o cálice, né? E também o cálice, como a gente sempre ouve nos domingos de Santa Ceia, o cálice da salvação. A gente lê lá no Salmo 116, verso 13, cálice da salvação. No texto que a gente leu aqui, ele se refere justamente ao contexto da ira de Deus. Tá? Muitas pessoas às vezes acham que Jesus estava querendo fugir da cruz, entre aspas, né? Nesse momento que ele fala: Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas na realidade não. Ele, como o contexto é a ira de Deus, e a ira de Deus consiste nesse rompimento de Deus com o homem, a angústia que Jesus sente naquele momento não era de se ver livre da cruz, porque ele tinha esse propósito e ele falou isso para os discípulos. Então ele seguiria para a cruz de qualquer jeito, ele tinha essa meta, esse era o objetivo, era o ministério dele, caminhar para a cruz. Mas a angústia dele se dava por causa da ira do Senhor, ele estaria diante da ira de Deus.
Ou seja, ele seria separado de Deus. Por quê? Porque naquele instante da cruz, ele assumiria o papel de cordeiro, que seria imolado. E o que acontece quando você oferece o cordeiro? É como se ele assumisse todo o pecado das pessoas. E no caso de Jesus, o Cordeiro Santo, ele assumiu o pecado do povo. Ele assumiu o pecado da humanidade, ele assumiu o meu pecado, ele assumiu o seu pecado, e por isso ele estava angustiado, porque com esse pecado romperia-se e ele seria separado de Deus. Eu vi uma ilustração uma vez que me marcou muito e me chamou muita atenção. Vocês se lembram da última fala de Jesus na cruz? A última fala de Jesus na cruz, ele grita e ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Entende? Esse grito de desespero na cruz, Jesus grita: Senhor, por que me abandonaste? E na ilustração que mexeu muito comigo e me fez ficar ainda mais apaixonado por Jesus, é porque naquele momento que ele grita, é o momento que ele assume todo o pecado da humanidade, e é o momento que Deus se volta as costas. A Bíblia fala que a única coisa que faz separação do homem com Deus é o pecado. E naquele instante, Jesus assume o pecado da humanidade e rompe-se. E aí ele grita: Senhor, por que me abandonaste? É como se Deus falasse assim: estou separado. E Jesus morre. Ele morre. Eu não sei como que isso bate dentro de você, mas em mim vem aquele sentimento: puxa, ele se fez humilhação em meu lugar. E ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, ele foi. E lá no Getsemane, a angústia que ele tinha era dessa separação. Ele sabia que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele sabia de todo o plano perfeito. Mas a angústia de ficar um segundo sequer sem a presença de Deus, isso o inquietava, isso o angustiava. E eu pergunto para você, será que será que você, nós nos angustiamos por causa do pecado também? Será que nós hoje, a gente pode olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, para aquilo que nos separa do relacionamento com Deus? Será que a gente se angustia por pensar: puxa, o que eu fiz me separa de Deus, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso me render ao Senhor, eu preciso confessar o meu pecado, porque Ele é fiel e justo para me perdoar e restaurar de novo a comunhão? Será que a gente tem essa inquietude no coração? Será? Infelizmente, algumas pessoas vivem, até mesmo dentro da igreja, mas vivem uma vida de pecado. E o pecado faz essa separação. Jesus, ele se inquietou. Jesus se angustiou. E nós também precisamos nos incomodar quando o pecado rondar a porta, quando o pecado estiver à espreita. Nós precisamos confessar a Deus e falar: Deus, não permita que o nosso relacionamento se rompa, que a gente se separe. Forte isso, né? Então, cultive isso na tua vida, que você possa, como Jesus, realmente buscar o perdão, buscar realmente crescer e desfrutar desse relacionamento com Deus que é maravilhoso, que é tremendo e cheio de perdão. Enfim, esse texto aqui ele é rico, a gente pode falar sobre inúmeras coisas, mas eu quero trabalhar, focar mesmo alguns pontos cruciais, que é para a gente cultivar uma vida de oração eficiente, eficaz. Eu quero que você, nesse momento, entenda, em primeiro lugar, para você ter uma vida de oração que vale a pena, que é exemplo. Lembra que eu falei para você gravar uma cena? Jesus, ele vai com os discípulos para o Getsemane, e esse é o primeiro ponto, tá? Grava isso. Jesus vai com os discípulos, ele se separa de um grupo, sai com 3, depois ele se separa dos 3 e vai sozinho. Isso significa, isso nos ensina muito a respeito de companheiros de oração. Jesus, ele orava sozinho. Jesus, ele tinha uma vida de oração intensa, mas ele convidava também os discípulos para estarem com ele. Ele fala: venham orar comigo, venham estar comigo. É como se ele falasse assim: ó, vocês não são meus parceiros, vocês não estão comigo, vocês não confiam em mim, vocês não
Não acreditam em tudo aquilo que eu falo? Então venham, participem comigo. Companheiros de oração. Você tem amigos de oração? Companheiros com quem você pode orar, compartilhar, abrir o coração? Jesus, ele saiu sozinho para falar com o Pai, mas ele voltava e perguntava: e aí, vocês não vão orar comigo nem uma hora? Ele queria que os discípulos participassem daquilo que ele estava vivendo. E nós, como seus discípulos hoje, nós precisamos buscar os nossos companheiros de oração. Nós precisamos estar juntos, orando. E aí, você tem andado sozinho? O texto fala que, um termo ele usa, ei, batalhem comigo. Quando Jesus, ele disse, né, esse resistam, porque orem, porque a carne é fraca, é como se ele dissesse assim, ó, eu sei o que pode acontecer, venham morar comigo, batalha comigo, vamos estar junto. Companheiro de oração, um fortalece o outro. Companheiro de oração, um é suporte por o outro. E nós, como Jesus, nós precisamos ter os nossos companheiros de oração. Então, cultive isso. A vida cristã, ela não é uma jornada solitária, tá? A vida cristã é uma jornada onde você pode e precisa cultivar e crescer na sua relação particular com Deus, íntima com Deus, porém, você faz parte de um corpo, eu faço parte de um corpo, e esse corpo é muito grande, e a gente junto, a gente vai combater, junto a gente vai seguir. Então, no reino de Deus, não é uma jornada solitária. Grave isso. Ok? Muito bem. O segundo ponto que chama muita atenção nesses textos que a gente leu aqui é a respeito do que Jesus fez. Ele se quebrantou toda vez que ele chegou diante do Senhor. Aprenda a se quebrantar diante do Senhor. O texto fala que Jesus, ele vai e se prostra o rosto e se entrega. Quantas vezes, ou aliás, você já se quebrantou alguma vez? Quebrantar não é simplesmente chorar, mas se quebrantar é se rasgar, é estar nu diante do Senhor e abrir o coração. E isso aqui, e esse se quebrantar, pode acontecer numa celebração, num culto, sim, pode, isso é natural, mas principalmente ele precisa acontecer no teu quarto secreto. Quando você entra, fecha a porta, e o Deus que te vê diante dele, que você se quebranta e você se entrega. Você tem cultivado isso? Você tem vivido isso? Isso é algo que faz parte da tua história, faz parte da tua vida. Vale muito a pena se quebrantar, Senhor. Temores. De que forma que você ora? Lógico, não existe posição, né, em pé, sentado, mas tente dobrar os seus joelhos sem que ninguém veja. Dobra os teus joelhos e vai para Deus. E começa a orar. E começa a falar com Deus para Ele te mostrar quem Ele realmente é. Às vezes nossa vida de oração, ela não é eficaz, ela não é frutífera, porque a gente vive e a gente aprendeu que a nossa vida de oração são atos de você pedir alguma coisa para Deus, quando você está aflito, quando você está e de repente você vai para Deus e você pede, quando você está doente, ou quando você quer adquirir uma casa própria, ou seja lá o que for, e a gente vai para Deus nesses momentos. Vida de oração não é isso. Se quebrantar diante do Senhor não é isso. Eu falo daquilo de você sair, sabe? Entra no teu quarto, fecha a porta lá, e vocês dois vão conversar, e vocês dois vão abrir o coração. E para Deus não tem como mentir, não é verdade? Para Deus não tem como você usar uma máscara e falar coisas, Deus, olha assim. E você não precisa, diante de Deus, usar palavras pomposas, um vocabulário rebuscado, tipo Senhor, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nada. Nesse momento que você chega para Deus, você tem que chegar aberto e falar: Pai,
estou cansado. Pai, eu não sei o que fazer. Pai, eu estou desesperado. Pai, muito obrigado. Sabe essa relação de você chegar para Deus e falar: Deus, ministra minha vida, me faz te conhecer melhor. O seu tempo com Deus é essa relação, sabe? A gente vê em vários momentos em que Jesus ora pelos seus discípulos, assim, ele vai para Deus e vai falando: Deus, ó, eu não peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas livre eles do mal, sabe? Ele começa sempre a orar por terceiros. Percebe que a nossa vida de oração, ela não consiste em simplesmente pedir coisas para si mesmo, mas é uma relação que você pode chegar para Deus e falar: Deus, abençoa o meu irmão, abençoa. Olha, ele está enfrentando uma dificuldade, uma luta, abençoa a vida dele, abre portas, aquilo que eu não posso fazer, faz na vida dele. Isso é cultivar uma vida íntima e se quebrantar diante do Senhor. O que falta para a igreja hoje é mais quebrantamento solitário. É muito quebrantamento em público. Não quero entrar no mérito, mas a gente precisa cultivar um quebrantamento solitário. Aquele que você, no seu quarto, com Deus. E ali Ele te ministra. E ali Ele vai trabalhando a tua vida. Deus conhece o teu coração. Enfim, terceiro ponto, em terceiro lugar, eu quero encerrar que entra para o seu tempo com Deus de joelhos, ok? Mas saia de lá em pé para enfrentar as batalhas. Entendeu? Entra no seu tempo com Deus, no seu tempo de oração, no seu tempo de quebrantamento, no seu tempo exclusivo, você e Deus. Entra lá de joelhos, mas a hora que sair, você saia de pé para enfrentar os desafios. A gente viu isso. Jesus, em todo o tempo em que ele esteve orando, ele se quebrantou, ele abriu o coração, ele advertiu os discípulos, mas no final ele se levantou para encarar a batalha dele. Ele diz: levantem-se, no texto lá de Mateus, né? Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Ou seja, ele já sabia que tudo que ia acontecer. Então, ele termina o seu tempo de oração, levanta, acorda os discípulos, fala: levantem-se, vamos em frente. A gente não vê um Jesus fugindo, levantando e saindo correndo. A gente não vê um Jesus desesperado aqui nesse momento para: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele levanta a cabeça e vai em frente. Ele parte para as batalhas. Percebe aquilo que ele quer nos ensinar? Percebe aquilo que Jesus quer mostrar para a gente? A gente declara que Deus está à frente das batalhas, a gente declara que Ele é o nosso general, que a nossa guerra é espiritual, e sim, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Porém, a gente não pode negar e a gente não pode esquecer que a gente precisa se pôr em pé e enfrentar as nossas batalhas. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer no tempo certo, no momento certo e da melhor forma. Mas aquilo que é para eu fazer, aquilo que é para você fazer, Ele não vai fazer. É a nossa batalha e a gente precisa se pôr em pé. A gente orou, a gente clamou, só que você se levanta e você vai em frente. Esse é o grande desafio para nós hoje, se levantar e encarar. O papel de Deus é dele, mas o nosso é nosso. Saia do óbvio, tá? A gente ora por mudar o coração do outro, né? A gente não faz isso, a gente nas nossas orações pede para que Deus mude o coração do outro, mas nós mesmos não nos levantamos para perdoar o outro. Percebe a diferença? A gente ora para que o outro mude o coração, mas nós não nos levantamos para perdoar. O desafio é teu, levante-se, encare, vai lá e perdoa aquele que te magoou. Percebe como a gente desvirtua um pouquinho as coisas? A gente ora para que a gente tenha sucesso no trabalho, não é verdade? Justo, muito legal isso, faz parte. Porém, como que é o meu perfil da empresa? Como que eu ajo com os meus colegas de trabalho? Eu sou uma pessoa apática, cabisbaixa, faço o meu trabalho de qualquer jeito.
Como assim? Você orou pedindo para ter sucesso na tua vida profissional, mas na prática mesmo, a sua vida profissional é de qualquer jeito. Você está mais interessado no fim do que no processo. E Deus nos chama a tomar decisão, a gente levantar e encarar os seus desafios. Você quer mudança? Pô, eu ganho pouco do meu trabalho. Faça o teu melhor. Levante-se, encara. Tua batalha é aquela diariamente, segunda a sexta, alguns segunda a sábado. Encare, levante-se em frente. Deus faz a parte dele. A sua vida de oração, você clama, você busca Ele. Porém, Ele conta com a tua participação. Você precisa. Oração, lembra? Orar mais ação. Ele precisa ter o prático. E esse prático é o que a gente precisa fazer. A gente também fala muito por saúde, né? A gente ora por saúde, por sucesso financeiro, e aí é que pega, né? Eu tenho um grande amigo aqui da igreja que essa semana já me desafiou. Ele falou assim, Éder, você está acima do peso, vai se exercitar, cara. E talvez ele está até assistindo aqui. E eu, é verdade, eu preciso me posicionar. Não adianta eu querer falar, Deus, me dá saúde, sendo que eu tenho uma vida toda desregrada, como de qualquer jeito, me alimento mal. Como é que eu quero uma coisa de Deus, mas eu mesmo não faço a minha parte? Entende? Ah, eu quero sucesso financeiro, mas a gente vive uma vida financeira toda arrebentada, a gente vive uma vida financeira gastando além do que a gente tem, do que a gente ganha, e depois a gente corre para Deus, Deus faz um milagre. Imagina Deus olhando para a gente e falando assim, mas eu não sei nem o que fazer aqui, porque você se entrou numa cilada aqui que eu, meu Deus, Deus falando, né? Meu Deus. Entende? Percebe isso? Percebe que a gente precisa cultivar um relacionamento de intimidade com Deus, só que esse relacionamento de intimidade requer a minha parte também. É uma via de mão dupla. Relacionamento é assim, os casais, né? Imagina, só o marido ama, a esposa não. Tem que ser. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel. Na vida com Deus, na nossa caminhada cristã, nós buscamos a Deus em oração, nós buscamos intimidade com Ele, mas a gente tem o nosso papel. A gente tem aquilo que nós precisamos fazer. O que você tem feito? O que você tem orado? Eu queria que você lembrasse agora das suas últimas orações. O que você tem pedido? E o que você tem feito? Deus abençoe fulano lá que está passando por dificuldade financeira, está passando necessidade. E daí eu te pergunto, o que você fez para ajudar ele a sair dessa condição? Não precisa ir longe, não. Dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, existem pessoas que sofrem. E a gente, às vezes, está só orando. Está só orando. E pessoas estão passando por dificuldades. Percebe? Percebe que tem o nosso lado também? Então, eu queria te desafiar para que você ore por crescimento espiritual, ore por coisas que você necessita. Ore sim, não tem problema nisso, mas vá além. Vá além. Clame pelo outro e tenha atitudes, levante-se, encare os desafios. Talvez a tua batalha, talvez você fale assim, não, mas eu não tenho dificuldade nenhuma aqui, nem emocional, nem financeira, o meu trabalho está legal, minha saúde está legal, e você está super bem. Qual que é o meu desafio, então? Qual que é a minha batalha? Talvez a tua batalha é se levantar e olhar para o lado e perceber que você tem feito pouco pelo outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. É isso. Às vezes a gente fala, Deus, qual que é o teu plano para mim? Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, já falei bastante, né? Vai lá e ama. Vai lá e faça. Vai lá e sustenta. Lembra da igreja primitiva? Na igreja primitiva, eles trocavam e eles um supria a necessidade do outro à medida que ia tendo, surgindo ação, algo prático, que eu e você, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento. Eu quero encerrar e eu desafiando cada um de vocês
praticar ainda mais a oração. A gente está num culto de oração, né? Mas eu quero que a partir de hoje você ore de forma diferente. Eu quero que a partir de hoje você vá para o seu quarto de oração. Você tem um quarto de oração? Se não tem, prepara um. Pode ser até o teu quarto que você dorme. Fecha a porta e fala, gente, agora eu vou orar. Não entre, não incomode. Fecha. E no teu quarto de oração, cultiva essa disciplina de conhecer a Deus. Primeira coisa, não vá com a intenção de pedir nada. Vá com a intenção de conhecer a Deus. Porque o que ele tem que fazer, ele vai fazer. Não tem nada de errado em pedir. Mas vá primeiro para adorar o Senhor. Adorá-lo em espírito e em verdade. E buscar conhecê-lo profundamente. Esse é o desafio que eu deixo para cada um de vocês. E eu queria orar. Eu queria orar com vocês agora e pedir realmente para que Deus derrame graça e nos ajude, nos faça entender qual o propósito da oração, que nós possamos viver uma vida de oração. Então fecha o teu olho aí onde você está. Esquece tudo que está acontecendo, pede silêncio aí e fecha os teus olhos. E vamos falar com Deus. Pai amado, eu quero nesse momento te agradecer, Deus, pela tua palavra que foi lida, que foi meditada, e te agradecer, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que ouve. Não existe oração forte, mas existe aquela oração que existe um Deus que ouve, e esse sim é forte para atender a oração. Nós clamamos ao Ti, Deus, para que o Senhor nos ajude a viver uma vida de oração dedicada, comprometida, focada no que realmente importa, que nós possamos nos quebrantar mais, ó Deus. Quebranta o nosso coração para que a gente possa aprender, Deus, o que fazer, como fazer, quando fazer. Deus, aquilo que talvez a gente precisa consertar, Deus, eu quero clamar para que o Senhor trabalhe isso em nós, no sentido de nos fazer entender os pontos que talvez a gente está fazendo e a gente nem percebeu que aquilo está fora dos teus planos, aquilo que o Senhor quer. Quebranta nosso coração, Deus. E que esse quebrantamento seja além de lágrimas, mas que seja um quebrantamento profundo e sincero. Deus, que nós possamos cultivar amigos e companheiros de oração, que nós possamos cultivar pessoas próximas com quem a gente pode confiar e abrir o coração e rasgar o coração e compartilhar as nossas dores, as nossas lutas, e juntos nós orarmos. Deus, faça com que isso seja algo prático e efetivo. O Senhor fez isso quando esteve aqui, e nós precisamos fazer isso também, Deus. Deus, e por fim, faça com que nós possamos ter um coração sincero, Deus, para sair desse tempo de oração e se colocar em pé para encarar os desafios, para encarar as dificuldades e enfrentar. Saber que existe o nosso papel, existe a nossa ação. Nós primeiro vamos ao Senhor, nós primeiro nos quebrantamos diante do Senhor, nós cultivamos esse tempo a sós contigo, mas depois nos levantamos para combater o combate. Então nos ajuda, Deus, nos ensina a viver uma vida que realmente vale a pena. E que nós possamos, com essa vida de oração constante, contínua, como eu falei, eficaz, que nós, com essa vida, a gente possa ser bênção para muitas pessoas, ó Deus. Que a nossa igreja possa ser abençoada, que a nossa família possa ser abençoada, que os nossos vizinhos possam ser abençoados, que o nosso trabalho possa ser abençoado, tudo como resultado da nossa vida particular de oração. Faz isso, Deus, na minha vida. Faz isso na vida de cada um que está assistindo, acompanhando, participando conosco dessa celebração. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.